mulherada, beleza? Eu sou Raquel Miranda e hoje temos um convidado muito especial, o presidente do time de futebol americano da cidade de Piracicaba, como que eu falo? Somos o Piracicaba Cane Cutters. Aí, pronto, nada melhor que o presidente para falar para vocês o nome corretamente. Se você está ansioso para saber o que vai sair nesse vídeo, fique até o final dele. Mas antes, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações, porque toda semana e todos os dias tem uma programação nova para você aqui no canal de Piracicaba. Agora, roda a vinheta, produção. Bom, eu queria que você se apresentasse um pouco. Vou pedir já para algumas coisas, daí você já emenda tudo, tá? Se apresenta um pouco quem é você e da onde veio todo esse interesse pelo futebol americano e que fez você se tornar o presidente desse time incrível que leva o nome de Piracicaba por aí. Fechou? Combinado. Então pode começar. Vamos lá, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É muito bom estar presente aqui. Eu sou o Luiz Franco, eu sou presidente do Piracicaba Cane Cutters. Oficialmente somos a Associação Esportiva Cane Cutters, né? E aí carinhosamente chamado de Piracicaba Cane Cutters. A minha paixão pelo futebol americano começou há muito tempo atrás, eu vou entregar a minha idade aí, tá? Em 92, quando... Faz tempo, né? Quando eu comecei a ter contato com a atividade física dentro da minha profissão, então em 94 eu já estava mais envolvido, porque aí eu já tinha feito o meu curso de educação física, mas ainda não tinha futebol americano no Brasil para praticar. No curso de educação física é ensinado esse esporte? Na minha época, não. Não, na minha época, não. Hoje já está começando a ficar mais explorado, sim, né? Devido aí a essa... Como é a mídia que pegou tudo isso? Essa vinda, o brasileiro está começando a ficar bem mais acostumado com o futebol americano, então o interesse faz com que o ensino também busque a melhoria técnica, né, do esporte. E aí então, mas para mim não dava, né, porque na minha época de garoto, na minha época de moleque, não tinha futebol americano ainda. E aí é engraçado, né, aquela coisa de pai, né, aquilo que o pai não consegue fazer, ele tenta forçar o filho a fazer, exatamente, né, então, olha, não é nada forçado não, você faz o que você quiser, desde que seja aquilo que eu esteja te dizendo para fazer, uma coisa assim. Mas até que deu um pouco certo aqui, né, no seu caso. Então, no meu caso, eu dei sorte. Ele começou um pouquinho me traindo, porque ele gostava mais do rugby do que do futebol americano. Entendi. Mas é aquela coisa, né? Valeu a influência nada tendenciosa do pai, né? E aí, o meu filho, então, quando mostrou interesse no futebol americano, foi procurar o futebol americano em Piracicaba. Falou, pô, tudo bem, pai. Tá dizendo que futebol americano é bom, mas eu vou fazer aonde futebol americano? Pô, vamos procurar. E ele encontrou o Piracicaba Cane Cutters. Já existia quando vocês entraram? Já existia. Ele existe há 12 anos. 2010 ele foi criado como associação. Entendi. Antes já era um grupo de amigos, já treinavam na Exalc, já brincavam de futebol americano na Exalc, né? Então a gente se perde um pouquinho na história do Cutters, assim, não existia uma data, olha, a partir de hoje existe o Cane Cutters, né? Existe oficialmente por questão burocrática, né? Então, quando a gente fez a ata de criação para ter um CNPJ. Sim. Então aí você tem uma criação oficial que foi em 2010, mas já existia alguma atividade um pouquinho antes. A gente chegou um pouco depois, né, em torno ali de 2015, a gente foi conhecer. Ele começou a jogar, ele, modéstia à parte, né, joga bem, né, o garoto joga bem. E aí eu fui ser o treinador da equipe, enquanto ele era jogador, enquanto ele era o quarterback. Ele só jogava porque era filho do treinador, é que eu tô brincando. Essa é uma história porque bastante eu acho que tem isso, engraçada. Né? Eu acho que tem isso também. Então, essa é uma história como bastante esporte, engraçada. E eu guardadas as devidas proporções, tá?
No meu curso de Educação Física, eu tive a oportunidade de conhecer o Bernardinho. Na época, ele treinava a seleção feminina de vôlei, né? Um cara sensacional, um cara fantástico mesmo, ele merece o sucesso que tem, né? E aí, quando ele foi para a seleção masculina, ele tinha o filho dele, o Bruninho. Sim. E aí era uma coisa engraçada, porque eu via isso acontecer comigo, de novo, guardadas as devidas proporções. Não estou querendo me comparar, quem sou eu para me comparar ao Bernardinho, né? Mas eu via... Mas é um espelho, né, que a gente tem também. Uma referência, é uma referência. E aí eu via que o meu filho tinha uma dificuldade maior que todos os jogadores, porque acontecia justamente isso. O meu filho não pode ser jogador por ser somente bom. Ele tem que ser melhor que os outros, porque se ele for só bom, ele é o filho do coach, ele é o filho do treinador. Exato. Então, eu acho que no final das contas, eu sempre fui muito mais rigoroso, sempre fui muito mais exigente com ele do que com os outros atletas. Eu acho que isso acaba sendo em vários esportes que acaba tendo isso, né? Do pai tendo um filho praticando o esporte que o pai praticava, ou que o pai é muito presente, é sempre a exigência bem maior em cima do filho. Acho que é mais por conta disso mesmo, da cabeça da pessoa. Exatamente, né? E às vezes eu tinha que me segurar até, né? Porque, sei lá, ele não pode ser só bom, né? Porque bom todos são. Exato. E se ele for só bom, ele vai ser o protegido do coach porque é filhinho do papai, né? E graças a Deus ele correspondeu, né? Vou de novo, modéstia à parte, ele era um tremendo jogador, um muito bom jogador. E depois disso, né, desse lance da gente estar indo bem nos esportes, na modalidade, né, trabalhando com a modalidade, surgiu a oportunidade do presidente do Cutters estar deixando a administração. E aí ele me convidou para assumir a presidência, para me candidatar, na verdade, né, à presidência. E como eu estava empenhado em trazer o Cutters para uma atividade mais, vamos dizer assim, amadora com mentalidade profissional. Entendi. Né? Então eu queria que o Cutters desse um salto à frente, né, e deixasse de ser apenas um grupo de amigos. Mas só para um ser... final de semana, Exatamente, para deixar de ser peladeiro para se tornar uma associação, né, com objetivos de formação, com um legado a ser deixado além da tradição, né? Então, de montar uma academia, de ensinar o futebol americano. E foi muito legal, né, porque meu filho começou atleta e eu treinador. Aí eu, entre aspas aí, vou dizer, né, porque não considero isso subir, mas subi para a presidência, subi para a diretoria, ele subiu para treinador. Então ele passou a ser o coach, né, o head coach, e aí seguindo então essa tradição. O pai está administrando, está organizando a administração, está dando certo. A gente tem um estatuto que está 100% alinhado com a lei de incentivo ao esporte. Eu estou desde 2019. E aí, pegou essa pandemia aí? Peguei essa pandemia, né? O meu filho pegou o desafio de manter os atletas motivados a não desistir, sem treinar, sem praticar, né? Mas olha, não desiste, vamos lá, vamos estudar de outra forma. E eu achei muito bacana, eu achei isso legal que ele estivesse nessa hora, porque eu, por exemplo, sou um cara mais antigo, né? Então essa coisa de ensino à distância, com meios eletrônicos, não era a minha praia. Eu era aquela coisa, não, tem que ser presencial, o treinamento tem que estar presente, como é que nós vamos aprender sem praticar? E que bom que ele trouxe essa modernidade, né? Essa visão mais jovem aí, de usar a internet, de usar reuniões à distância, enfim. Eu fico muito contente da gente ter conseguido, cada um na sua função, manter a associação viva, administrativamente falando, e manter as modalidades vivas com todos os atletas ainda com vontade de praticar. Hoje em dia vocês são em quantos atletas? Nós temos 3 modalidades, né? Na verdade 2 modalidades de flag football, que é uma modalidade que você pratica sem equipamento, né? Masculino e feminino.
E nós temos o futebol americano, o FA, que é aquele tradicional, aquele que tem todo o equipamento, que são alguns desses equipamentos, exatamente, né? E aí nós temos, então, em associados, né, mais de 100 associados, mas misturando essas duas modalidades e aqueles associados que também são, por exemplo, fãs do Cutters, que se associam para ajudar, né? E não só praticar. Nunca tive um contato com vocês, hoje é o meu primeiro contato com vocês, mas eu sempre vi muita coisa de vocês. Tipo, internet, até jornal via coisas de vocês. Sempre vi. Então, tipo assim, eu sempre soube da existência de vocês aqui na cidade, sempre soube do peso que vocês têm aqui na cidade. Porque, querendo ou não, vocês têm um peso na cidade. Talvez, acho que nem vocês às vezes imaginam o tamanho do peso que vocês têm. Mas vocês têm uma galera que acompanham, que são fãs mesmo, como você mesmo disse, né? A gente acaba ficando com a responsabilidade. Exato. Né? Então é assim, a gente realmente às vezes não consegue ver a dimensão da onde a gente alcança, qual é o público que a gente alcança, porque a gente às vezes não fica tão preocupado em alcançar o público, mas em ter uma postura condizente para com esse público. Eu acho que ajuda também, eu acho que isso daí eu levaria como um mérito, de não ter um concorrente na cidade, tipo, no sentido de, as pessoas não precisam querer montar o seu próprio time, porque já chega no seu sendo bem acolhido, talvez, sabe, assim, não preciso querer criar um time, porque ali eu não me senti bem-vindo. Eu tenho muito isso na cabeça, sabe, tipo, das pessoas assim, me encontrei ali com eles, não preciso criar uma nova associação, porque acho que não tem um concorrente aqui na cidade. Eu não diria concorrente. Não, concorrente sim, né? Um modo de falar, né? Mas assim, um outro time na cidade. O Kenny Cutters foi o primeiro time de futebol americano de Piracicaba. Né? Primeiro time, equipe mesmo, associação. Né? Como eu te disse, a gente precisou evoluir. O Kenny Cutters tem aí, são mais de 12 anos de história. Né? E com 12 anos de história me incomodava um pouco o Cutters não ser o que ele poderia ser com 12 anos de idade. Chavinha, né? Exatamente. Nessa virada de chave é que aí a gente, e com todo respeito, tá? Sim. É que a gente então dividiu opiniões. Hoje você tem, com todo respeito, tá? Crias do Cutters. Entendi. Que são aqueles que não concordaram com esse salto que a gente quis fazer rumo a uma organização, a uma administração mais, eu não consigo dizer profissional, séria, mais séria. Assim. Porque profissional não, porque ninguém ganha dinheiro, todo mundo paga, na verdade, né? A gente paga para ter o lazer, sim, esporte amador, né? Principalmente esporte amador. Sim. Então nós temos crias aí. Existe um time de futebol de flag masculino, existe um time de flag feminino, todos eles vieram do Cutters e foram criados porque não concordaram com esta visão que a gente está colocando. Mas em competições em nível nacional, vocês estavam disputando algum torneio agora, né? Nacional e estadual. Isso. É só o time de vocês que disputa. Então, nessa divisão aconteceram umas coisas interessantes que, assim, vai ter time de futebol americano para todos os públicos. Entendi. Se você quiser um time equipado, só tem no Cutters. Entendi. Se você quiser na modalidade 8x8, existe um time na cidade que pode te fazer jogar 8x8. E nós não jogamos contra eles. Por quê? Porque nós preferimos ficar no jogo 5x5. Legal. Né? Então houve, até interessante que houve uma divisão, mas parece que a divisão foi para nichos diferentes. E é uma divisão respeitando cada um o seu espaço, né? No meio do esporte ali. Pois é, eu particularmente não tenho... Né, absolutamente nada, né? Eu acho até bacana que são times com visões diferentes e isso é muito bacana para o público. Com né? certeza. Então, assim, se o público quiser uma forma mais séria de praticar o esporte, ele vai encontrar isso no Kenny Cutters.
Se eles querem uma coisa mais relaxada, mais tranquila, vou treinar quando dá, eu não quero fazer, eu quero fazer disso um lazer, não quero fazer, não quero competir, sabe aquela coisa mais... Levar como um treino. Isso, mais peladeira, sabe? Tem um outro time para isso também. Entendi. Então aí, isso é legal para a população, isso é legal para os interessados, que aí você atinge públicos diferentes, isso é muito bom, né? No final, assim... Tem para todo mundo. Tem para todo mundo, é extremamente democrático. Exatamente. E é um esporte que, querendo ou não, tá caindo na graça do povo ainda, eu acho, né? Tipo, é uma coisa que muitas pessoas já são fãs, já acompanham, mas tem um pessoal que tá conhecendo agora esse esporte, né? Essa oportunidade que vocês estão dando pra gente é sensacional, né? Isso aqui é uma joia, é um presente que a gente recebe, porque é engraçado que, apesar do tempo que a gente tem, apesar do nome, apesar das conquistas que nós já tivemos, né? Ainda tem gente que fala, pô, a Piracicaba tem time de futebol americano? Eu via, porque eu sou uma pessoa que gosta do esporte. Por isso que eu via. Porque se eu não fosse uma pessoa que gostasse do esporte também, passava ali na Rua do Porto, vi uma galera correndo ali, é isso. Tem uns caras ali jogando, igual do filme que eu assisti. E pronto, e acabou. Não, é isso. Esse é o pensamento da pessoa, né? Porque a referência que a gente tem são os filmes americanos, né? Sim, assim, sim. De imagem. Uhum. Não é a competição em si, né? Que é o mais acessível. Mas você não vai atrás também. Isso eu acho que em todos os meios, né? Acho que isso é uma coisa que falta um pouquinho aqui em Piracicaba, é esse investimento dessa mídia nessas coisas menores. Menores, assim, que eu falo, que não são tão faladas. E é interessante porque o futebol americano ele tem um potencial de crescimento muito grande. Ele cresce sempre. Ele tá. Se você olhar o que foi o Super Bowl há tempos atrás, né? A divulgação, os patrocínios. Então você vê que antes era muito fechado em TV por assinatura. E hoje em dia você tem a TV aberta, você tem até a TV aberta. O YouTube, né? Também. Então é muito legal. O potencial de crescimento é muito grande, né? E a gente fica muito contente dessas oportunidades que nos são dadas. E eu gosto de dizer que, para quem pergunta, né? Poxa, mas Piracicaba tem futebol americano? Tem futebol americano e dos bons. Sim, vocês são. Quantos times no Brasil tem tipo profissional mesmo de futebol americano? Olha, mais ou menos. Profissional. Não sei se é essa palavra que vocês usam. Eu vou dizer que nenhum. A não ser que você tenha. Vamos estabelecer mais ou menos aquela coisa de que existe time profissional no sentido de que existem pessoas que vivam exclusivamente do futebol americano. Isso. Pouquíssimas pessoas, né? Às vezes um coach contratado, um americano que venha para cá. Tem bastante gente de fora que vem para cá? Sim, existem alguns americanos que vêm para cá. Inclusive, quando a gente participa de competição, até dentro do regulamento da competição existe uma regra para limitar o número de americanos ou de estrangeiros jogando na modalidade, porque existem equipes que têm capacidade de contratar um time inteiro americano. Sim, podem até contratar, né? Mais ou menos como nós aqui indo para os Estados Unidos jogar futebol. Entendi. Então, seria mais ou menos a mesma coisa deles lá vindo para cá para jogar futebol americano. Então, é possível. Existem equipes que têm estrutura de times de futebol, do nosso futebol jogado com o pé por trás. Né? Por exemplo, Corinthians tem time, né? de futebol americano. Palmeiras tem time. O Galo, em Minas Gerais, tem. Né, o Cruzeiro tem, a gente tem, por exemplo, no Sul, a gente tem um time muito bem organizado, né? É uma cidade pequena, muito interessante, né? Uma cidade pequena dos Rex, né? Que tem um time sensacional, tem um projeto de um estádio só de futebol americano, imagina, tem um estádio exclusivo de futebol americano, para uma cidade pequena. Né? E aí a gente fica até sonhando, poxa, mas se uma cidade pequena tem potencial, imagina uma cidade como Piracicaba. Né? É possível. Então, é possível. E eu acho que é uma coisa que movimentaria até a economia da própria cidade, né? Porque se tem todo um movimento que não é tão explorado,
pode ser muito mais explorado, né? Esse movimento do futebol americano que existe dentro do Brasil. Eu acho que as pessoas têm, assim, bastante curiosidade. Eu tenho certeza que Sim, com tem certeza. vontade. Fala, poxa, Eu sou uma pessoa que eu tinha muita curiosidade. Imagina ir lá, treinar, saber como que é. Eu sou curiosa, eu gosto de saber das coisas. Bom, então você já está, então, desde já convidada para ir num Daqui a treino. pouco eu vou conversar com o meu técnico. Tá legal, isso, vamos falar com o técnico, Entendeu? com o coach. Porque eu já quero já pegar as estratégias pra você Sim. chegar sem passar muita vergonha. E o bacana é que a gente vai depois dar em primeira mão para vocês, né? A gente vai trazer uma etapa do Campeonato Paulista de Futebol Americano para ser disputada. Então, eu por só vou aqui. falar pra você que nós, do Jogo de Quebrada, vamos fazer uma cobertura pra vocês. Sensacional, Tá sensacional. bom? A gente vai sentar Estamos pra conversar combinados. a respeito disso. Certamente. Quem tem curiosidade Que de assistir legal. um jogo de futebol americano, sentado numa arquibancada, vai ter oportunidade. E uma disputa, né? Que acho que é o mais legal ainda. Sim, disputa mesmo. E como que é as mulheres nesse esporte? Eu acho muito bacana porque as mulheres estão ocupando os espaços que elas merecidamente devem ocupar, né? Então, assim, você tem aquela resistência inicial por se tratar de um esporte visto como violento. Sim. E eu não gosto dessa palavra, eu gosto de é um esporte vigoroso. É um esporte que necessita de você ter vigor, de você ter... uma garra, né? Exatamente, vontade de vencer, né? E, poxa, se as mulheres podem estar pilotando helicóptero, né, pilotando avião, se elas podem estar, não que a gente queira, longe disso, mas se elas podem estar segurando um fuzil numa guerra, por que elas não podem estar no esporte de contato, no esporte mais firme? Então, elas estão indo aos pouquinhos. Acho que como a característica da mulher, a mulher não quer chegar e arrebentar tudo. Ela vai aos pouquinhos, ela vai conseguindo. Do jeitinho dela, ela vai avançando. Sim, ela vai convencendo, ela vai mostrando competência e não tem como você brigar com isso, né? E você me disse que temos uma Piracicabana, cria de vocês que está na seleção brasileira. Sim, com muito orgulho, né? A Carol, e um beijo para a Carol aí. A gente torce muito por ela, sem dúvida nenhuma, porque independente da camisa que ela está vestindo, Sim. ela está mostrando o futebol americano, né? Ela E mostrando que é possível, né? Sim, ela é cria do Cutters, ela aprendeu a jogar futebol. Exatamente. Para as então, pessoas que estão chegando agora. É muito bacana, porque a gente pensa assim, poxa, mas se a vontade do Cutters é divulgar o futebol americano, né? A gente não pode achar ruim que a Carol, mesmo não estando no futebol americano, no Kenny Cutters, né, não esteja cumprindo o papel dela de divulgar. Então, é muito legal, muito legal. A Carol é uma excelente jogadora, não é à toa que está na seleção brasileira. E a gente orgulhosamente diz que fez parte da história dela. Então, isso a gente fica muito contente. Onde a Carol estiver, a gente sabe que ela carrega ali no comecinho ali o sangue do Cutters. Então é isso, queria agradecer muito todas essas explicações que você deu e essa abertura que vocês estão dando pra gente também, não só a abertura que a gente tá dando pra vocês, você já me agradeceu, mas eu queria agradecer essa abertura que vocês estão dando pra gente, mostrar um pouquinho do futebol americano que existe sim na cidade de Piracicaba. Então agora eu vou conversar com o técnico pra saber um pouquinho da parte mais técnica do esporte. O novo técnico, né? Você já foi técnico, agora você é presidente, vamos passar a bola para o técnico, sim, né? Eu virei o cara da gravata, então... Vamos deixar para ele, então. Isso. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço a todos a oportunidade. Muito obrigado e a gente está sempre à disposição. Falar de futebol americano é com a gente mesmo. O dia que vocês convidarem, pode ter certeza que a gente vem correndo para vocês não mudarem de ideia. Fechou. Bom, agora nós estamos com um treinador do time e eu vou pedir para você se apresentar, como eu também pedi. Ele é o filho do presidente que estava aqui. É dele que a gente estava falando até agora. Então agora que você assumiu a equipe, eu quero que você então se apresente. Conte um pouquinho dessa sua trajetória no futebol americano e conte um pouquinho de você. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, né? É uma grande oportunidade da gente ter realmente de falar sobre o esporte que a gente tanto ama, que a gente tanto faz para acontecer, né?
mas meu nome é Gabriel. Ninguém conhece como Gabriel, ninguém. É só arroz. Arroz, né? Arroz. Até meu pai, vocês viram aí, arroz, né? Então, meu nome é Gabriel Franco, eu tenho 21 anos, sou formado em Ciências do Esporte, graças a Deus formei. Que legal! E tô aí no futebol americano já tem uns bons tempos aí, entrei lá por 2014, 2015 e fui crescendo assim dentro do esporte. Dentro do esporte. Só dentro do esporte mesmo, porque... A gente, ele é arroz, ele explicou o apelido dele agora, manja. Vai ficar. Não tem nem como fugir disso. Mas subi aí tanto de atleta como treinador, então já desempenhei também algumas funções dentro da diretoria. Então assim, a gente faz o possível. O que der para fazer para o futebol americano, eu tento fazer junto com meu pai, graças a Deus, ter essa oportunidade de ter alguém muito próximo me ajudando. E apoiando, né? Que eu acho que é essencial. Sim, dá até um gosto a mais, né? Com certeza. Bom, vamos começar assim, explicando mais ou menos o que você trouxe aqui pra gente. Vou pegar aqui. Então, o que é esse equipamento aqui? É um capacete, todo mundo sabe, né? Mas ele vai explicar mais tecnicamente. Bom, esse aqui é o capacete, né? A gente brinca até que se você quiser andar de moto com ele também dá certo. Ele, na verdade, o que eu gosto de falar, até o presidente já falou, é da Face Mask, né? Então essa proteção aqui para o rosto, ela tem especificidades, né? De acordo com a posição que o cara joga, ela pode ser um pouquinho mais fechada, ela pode ter mais barras, ou ela pode ser um pouquinho mais aberta quando são posições que não tem muito contato. Entendi. Então ele não é um único modelo, Isso. Cada posição tem a sua coisa específica, é isso? Isso, exatamente. Entendi. Então, cada posição... E também, assim, o design dele não é o mesmo. Tem capacetes que são um pouquinho mais redondos, tem capacetes que são um pouco mais leves. Esse aqui, por exemplo, é um dos mais leves, tá? Esse aqui é um dos mais leves. E é pesado, tá? Só pra deixar bem claro. Aí explica aqui dentro, que eu achei o máximo. Tá. Bom, aqui dentro, a gente tem essas câmaras de ar, né? Então... Acho que dá pra ver, eu acho. Dá pra ver na câmera aqui dentro? Acho que dá pra ver, né? Dá pra ver na câmera aqui dentro? Então é isso. Beleza, então. Então, assim, quando o cara recebe impacto, isso também é um dos grandes problemas, né, do futebol americano por conta do impacto na cabeça, essas câmeras aqui de proteção, elas tentam distribuir o impacto, né, para amenizar. Mas elas também são infláveis. Então aqui, por exemplo, tem um furinho, e aí é como se fosse uma bomba de encher bola. Você coloca a bomba, vai enchendo, ele vai inflando, e aí ele ajusta na sua cabeça. Que legal. A gente também tem, a gente chama de chin strap, né? O Isso protetor, aqui? Isso, protetor de queixo. Esse aqui é um pouquinho mais duro, né? Ele é de plástico. Mas a gente tem também uns que são mais flexíveis, assim, são mais moles, às vezes, para as posições que não tem tanto contato. Bom, Basicamente é isso. Basicamente. Entendi. Então me explica essas duas variações de bolas que vocês trouxeram. Bom, beleza. Então, essa aqui, vamos começar com essa? Ou... Pode pegar outra Fecha. ali também. Bom, essa aqui é a bola tamanho oficial, né? Ela até tá escrito NFL por realmente ser do tamanho oficial. Mas se vocês passarem, aqui não dá, né? Para o pessoal que tá assistindo aí passar a mão, mas... Ela lembra a textura da bola de basquete, pra tentar criar uma coisa na cabeça de vocês. Isso. Então, assim, ela originalmente é de couro. Então, não é à toa que vocês vão assistir filme, você vê o cara passando a mão assim, né? Passando a mão na língua, é porque realmente bola de couro é muito complicado de você Manusear ela, de né? manusear, exato. Então, essa aqui é a que a gente usa no profissional, usa no adulto, né? Agora, essa aqui, ela é uma bola para infantos juvenis, né? Para galera mais nova e também para o feminino, né? Eu acho que ela tem até uma textura um pouquinho diferente dessa aqui que eu estava mostrando, que a Raquel está segurando. Mas também, como eu falei, feminino, infanto juvenil. Também, o presidente já tinha comentado também dessa questão mais visual, né, de ter essa faixa aqui para que as pessoas consigam visualizar melhor o voo da bola. Então, é até bonito de ver que na hora que você lança ele fica girando, é uma coisa... É diferente. Mas basicamente é isso, das bolas... E essa costura, ela tem alguma explicação? Bem lembrado. Ou é só um enfeite? A costura, na verdade, a gente usa... Eu joguei de quarterback durante algum tempo e ela ajuda, na verdade, para você ter um grip, para você conseguir segurar melhor a bola. Então, ela tem uma pegada certa, na hora que você vai lançar é uma técnica um pouco diferente. Tanto é que, se a gente for lá no campo fazer um teste... A gente vai. Então beleza. A pessoa normalmente pega a bola, não sabe como jogar, normalmente ela pega assim, e aí ela lança a bola faz isso.
Porque tem uma técnica correta para você lançar para ela sair assim, né? E essa costura ajuda na hora de você fazer o movimento correto para ela sair. Você tá falando a sua posição, explica o que é a sua posição. Certo, minha exposição. Sua exposição, que agora sua posição é outra. Eu jogava de quarterback, joguei praticamente toda a minha carreira aí, se é que dá pra falar que acabou, não sei. Joguei como quarterback. E a posição de quarterback é como se fosse um armador, né? Ele coordena o ataque, ele que recebe as chamadas do treinador. A gente fala que ele é o cérebro da equipe, porque quarterback talvez seja uma das posições, e aí não é puxando sardinha, não é falando, é meu esporte, mas é uma das posições que mais demandam inteligência de todos os esportes, sabe? Então, é uma demanda muito grande intelectual para cima do quarterback. Não estou falando que eu sou super inteligente também. Um time de futebol americano são quantos jogadores dentro do campo, assim, no momento da partida? São 11 contra 11. Funciona como se fosse um futebol, né? 11 contra 11. A grande diferença é que aí a gente assiste e vê, nossa, mas o futebol americano tem um monte de cara assim, de parece muita que tem gente. muito mais. Sim, então, são 11 caras dentro de campo, mas tem um time de ataque, tem um time de defesa. Então, entra 11, sai 11, entra 11, sai 11. Então, tipo, quando muda com quem tá a bola, muda a equipe toda. Isso. Por isso que na NFL vocês vão ver tem 53 caras, né? A gente, aqui no Brasil, eu gosto de trabalhar com um número por volta de 61 pessoas. Então, pensando assim, então vamos supor, são os 22 que estão os titulares e mais os reservas. Por isso que tem aquele monte de gente lá. Isso. Por isso. Por isso que tem um monte de gente. Agora tudo fez muito mais sentido pra mim. Então, o que é esse equipamento aqui? Bom, esse equipamento a gente chama de shoulder pad, né? Ou ombreira também, o pessoal fala a portuguesar, né? Ombreira. E esse shoulder em específico, ele foi desenvolvido, tem influência, na verdade, da armadura do Batman. Então, se teve alguma similaridade, se pareceu, é porque realmente... Era pra parecer. Exato. Então, ele protege, né? Como vocês podem ver, ele vem até aqui mais ou menos na altura do peito. Tem também isso aqui, ó. Isso aqui varia de posição para posição, então tem jogadores que precisam de um pouco mais de movimento para levantar o braço, então isso aqui, esse em característica aqui, ele é mais móvel. Esse é seu? Esse é meu, ele é meu. Ele é mais móvel, então ele é mais fácil de você movimentar. Na hora que você vestir lá no treino, você vai ver que é mais fácil. Preparar minha cabeça pra ele. Isso aqui também é uma característica dessa marca, tá? Normalmente os shoulders eles são amarrados aqui, né? É como se fosse um cadarço. Mas dessa marca aqui, isso aqui é um protetor pro externo, pro osso no meio da tórax aqui, né? Isso aqui. Quanto custa isso? R$600. Mas depende também. Tem muita gente que prefere comprar fora, né? Porque às vezes fica até mais barato trazer do que comprar aqui, sim. Você percebeu que durante o vídeo eu já vim jogando umas indiretas, que eu tô querendo fazer um treino. Então, assim, é possível uma pessoa que nunca teve contato com esse esporte ir lá conhecer e, tipo assim, tranquilamente ter esse primeiro contato com esse esporte? Sim, é totalmente possível, na real. É muito possível. Muito possível. A gente recebe toda semana, a gente recebe gente nova. Claro que tem a separação, né, de feminino, masculino, mas você vai lá no masculino tranquilo. Eu vou, eu posso ir então. Então eu mas vou. Convidada. Imagina, você já tá imaginando isso, né? Então fiquem de olho que logo menos vai aparecer Raquel equipada e aprendendo alguns, como que eu posso falar? Algumas técnicas. Técnicas, fundamentos. Técnicas e fundamentos do futebol americano com o meu professor Arroz, né? E me fala um pouquinho, vocês têm redes sociais, como que a gente encontra vocês hoje? Bom, para encontrar o Kenny Cutters é fácil, a gente tem aí redes sociais bem grandes até. Tanto no Facebook como no Instagram, você pode procurar, então, Kenny Cutters, Kenny Cutters, e aí você acha a gente por lá. Pode mandar mensagem, pode marcar a gente sempre tenta repostar e interagir com o pessoal. Então, quero assistir um treino de vocês, aonde vocês treinam? A gente treina no Campo do Sol Nascente, né? Eu não vou saber exatamente a localização para falar, mas é lá no Sol Nascente. A gente também tem um campo que a gente chama carinhosamente de Arena Cutters, que fica lá no Campus do Conde. O pessoal fala Parque Taquaral, Campus do Conde, mas é aquele campo lá no final do Campus do Conde. Então a gente treina nesses dois lugares, mas atualmente a gente está no Sol Nascente.
Que legal. Então é isso, muito obrigado por vocês terem aberto essa porta aí pra gente. Eu vou entender um pouquinho melhor desse esporte, vou aprender um pouquinho mais desse esporte e vocês vão me ver passando um pouquinho de vergonha por aí, certo? Com o meu professor. Então é isso, boleirada. Agora nós estamos aqui para acompanhar um pouquinho do treino do Cane Cutters. Se você está ansioso, assim como eu, para ver o que vai rolar por aqui, fica até o final do vídeo. Agora, vamos lá ver no que vai dar. Raquel, tô vendo que você tá treinando bem aí. Então, né? Só nova contratação aí, chega um reforço novo aí pro time, cheguei pra somar. Queria falar pra vocês que podem esperar sim o melhor de mim, que eu vim aqui pra o meu melhor. Obrigada aí. Perfect.